Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E, sem dúvida, uma das notícias que mais mobilizaram os corredores do poder hoje foi em relação à medida provisória que tratava de pontos da reforma trabalhista ali que ficaram pendentes de alguma regulamentação. Essa medida provisória foi editada, mas não chegou a ser votada no Congresso Nacional e perdeu a validade hoje. Daniele Popov é quem vai falar sobre isso pra gente, né, Dani? Pois é, Mariana. A Casa Civil informou por meio de nota que a área técnica do governo está levantando os pontos que podem ser regulamentados por decreto presidencial. O governo deve editar nos próximos dias um decreto para ajustar esses pontos polêmicos da reforma trabalhista. Esses trechos já haviam sido alterados pela MP 808 de 2017, em vigor desde novembro do ano passado, mas perderão a validade a partir de amanhã, já que o Congresso perdeu o prazo para transformar as modificações definitivamente em lei. A MP da reforma trabalhista trouxe várias mudanças, entre elas o trabalho intermitente, negociação coletiva e novas regras para o trabalho de mulheres gestantes em locais insalubres. Com a perda de validade da MP, também acaba com a quarentena de 18 meses para o empregado seletista demitido retornar à mesma empresa com outro contrato na modalidade intermitente. Enviada para o Congresso após acordo entre senadores e o governo, o acordo garantiu a aprovação do texto pelo Senado em julho de 2017 sem mudanças. No entanto, desde que chegou ao Legislativo em novembro do ano passado, a MP não passou pela discussão na comissão especial composta por senadores e deputados. O relator dessa comissão não chegou a ser designado. Com a perda de validade da medida provisória, voltam a valer as regras anteriores. E um dos questionamentos quanto à perda da validade da MP é sobre o surgimento de ações trabalhistas no período de vigência da medida provisória, né, Mariana? Dani, inclusive pelo que você explicou aí, né, do acordo que tinha do presidente com os congressistas para editar essa medida provisória, é bom lembrar que na época ele fez esse acordo quando a MP estava no Senado para ela ser aprovada. Depois, quando ele foi editar a medida provisória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu que fosse enviado, na verdade, um projeto de lei, que isso fosse feito por projeto de lei, mas os senadores cobraram a medida provisória porque ela tinha vigência imediata e havia esse acordo. E aí, então, no fim das contas, a MP acabou não sendo votada. Hoje, o líder do governo, o senador Romero Jucá, divulgou, inclusive, uma pequena nota na qual ele disse que o compromisso do governo foi feito ao enviar a medida provisória, mas por disputas políticas, o projeto não tramitou na Câmara dos Deputados. Disse ainda que há um vácuo pelo fato da MP ter caducado, né, como a gente usa no jargão político, ou seja, ter perdido a validade por decurso de prazo aí, mas o governo fará o que for necessário para que haja uma complementação da reforma trabalhista. Outro assunto que está emperrado no Congresso Nacional também há semanas é o cadastro positivo, projeto de lei que prevê ali a formação de um cadastro com informações de bons pagadores. Esse projeto prevê que esse cadastro seria automático, ou seja, não dependeria. Hoje em dia já existe uma forma de cadastro positivo, mas ele seria voluntário, depende das pessoas pedirem, né, para ter o nome incluído nesse cadastro. O projeto que está na Câmara dos Deputados prevê uma adesão automática e, por isso, por receio ali de alguns parlamentares de que haja vazamento de dados ou uso indevido dessas informações, esse projeto não foi votado na semana passada, nem na semana anterior, e aí há uma expectativa de que esse projeto seja votado, então, essa semana na Câmara. Quem acompanha com a gente aqui os corredores do poder sabe que no finzinho da semana passada, na sexta-feira, eu até falei sobre as discussões em torno da redução de juros, e esse projeto é uma forma aí, uma tentativa de reduzir os juros que são cobrados do consumidor. Bom, a gente continua falando de Congresso Nacional, mas agora com a Jéssica Gonçalves. Jéssica, o presidente Temer recebeu ministros, inclusive, para tratar aí dos temas do Congresso Nacional nesse fim de semana, né? Exatamente, Mário. O presidente Michel Temer se reuniu ontem no Palácio do Jaboru com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, um dos assuntos tratados foi justamente a pauta da semana no Congresso Nacional. Tramitam no Congresso medidas econômicas consideradas prioritárias pelo governo. Outro tema que está em pauta no Congresso Nacional é a segurança pública, e projetos relacionados a esse assunto têm previsão de andamento esta semana.
Na Câmara dos Deputados, a comissão especial que analisa a reforma do Código de Processo Penal deve se reunir amanhã para eleger o presidente do colegiado e discutir então o substitutivo que foi apresentado previamente pelo relator do projeto, deputado João Campos, do PRB de Goiás. A reforma já foi aprovada no Senado em 2010 e só agora a tramitação dela começou a se desenrolar na Câmara. A expectativa é que o texto final seja votado na comissão até junho. A reforma do Código de Processo Penal vai tratar de temas que têm sido recorrentes aí no noticiário, como a quantidade de embargos de declaração que podem ser apresentados pelos réus, quanto tempo uma pessoa poderá ficar presa preventivamente e a regulamentação sobre interceptações telefônicas em uma investigação, entre outras coisas. Mariana. Obrigada, Jéssica. O Código de Processo Penal não deixa de ter a ver também com a questão da segurança pública, que é um tema que nós estamos vivendo hoje e que a Carolina Pimentel vai trazer informações para a gente sobre um projeto de lei também, né, Carol, que foi sancionado pelo presidente Michel Temer, que trata ali dos roubos com uso de explosivos, né? Mariana, o presidente Michel Temer sancionou hoje essa lei que aumenta a pena para roubos e furtos com uso de explosivos. A lei também prevê que os bancos devem instalar dispositivos que inutilizem as cédulas dos caixas eletrônicos em caso de explosão. O presidente comunicou a sanção dessa lei em um vídeo publicado na rede social Twitter. O projeto, que foi aprovado no Senado em março e seguiu para a sanção presidencial, aumenta em 2/3 a pena por roubo quando há uso de explosivos para destruir um obstáculo. A prática de furto com o emprego de explosivos passa a ser então uma modalidade de furto qualificado, com pena de 4 a 10 anos de prisão. O furto e o roubo dos equipamentos explosivos também tiveram as penas aumentadas. O texto aprovado obriga também os bancos a instalarem nos caixas eletrônicos tecnologias que inutilizem as cédulas em caso de ataque, com alternativas como a dispensa de tinta, pó químico ou ácidos, ou mesmo com a destruição das notas. Segundo o Palácio do Planalto, o texto foi sancionado sem vetos pelo presidente Michel Temer. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, eu disse que hoje é dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil, é dia também de Diálogo Brasil. Confira um pouquinho do que vai rolar hoje no debate do Diálogo Brasil às 22h15. O Bitcoin, as criptomoedas são um filho rebelde da própria realidade da desregulamentação generalizada das economias nas últimas 4, 5 décadas, da financiarização, da ampliação exagerada dos mercados financeiros e etc. A gente tem 1.559 criptomoedas no mercado e cada uma tem ali uma vertente, uma diferenciação do modelo inicial do Bitcoin. Então, é tudo muito novo e o governo tem observado muito, seja para questão de pagamentos, a questão de evasão de divisas, ou a questão das ofertas iniciais de criptomoedas, né? Então, cada parte do governo, né, cada órgão tem observado um ponto, né, seja a Receita, seja o Banco Central, né, seja a questão da CVM, né? Então, o governo está bem atento a isso. Bom, então a gente volta a falar rapidamente com a Carolina Pimentel para uma informação internacional, né, Carol? Mariana, o presidente Michel Temer cumprimentou hoje o presidente eleito do Paraguai, Mário Benítez, pelo Twitter. O presidente Michel Temer disse ter desejado sucesso ao novo líder paraguaio e afirmou estar empenhado em continuar trabalhando com os paraguaios para aumentar a segurança nas fronteiras e a integração da infraestrutura. Benítez foi eleito neste domingo. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje e eu te espero aqui ao longo de toda essa semana. Até lá!